A mansão dos Montenegro era um universo à parte, um castelo de mármore e vidro encravado no coração do bairro mais nobre da cidade, protegido por muros altos e uma aura de poder impenetrável. Para Heloísa, de 22 anos, aquele lugar não era um lar, nem mesmo um deslumbre. Era um labirinto de corredores silenciosos e salas vastas, onde sua existência era reduzida ao som suave de seus passos e ao cheiro de produtos de limpeza. Ela se movia como um fantasma pelas dependências da casa, uma sombra silenciosa que ajudava a mãe, Dona Clara, a manter o brilho impecável de um mundo que jamais seria o seu. Cada objeto de arte, cada tapete persa, cada lustre de cristal era um lembrete constante da distância abissal que a separava do dono daquele império, o enigmático e temido Guilherme Montenegro. Se a força e a dignidade de Heloísa, sentindo-se como uma sombra em um mundo de luxo, já tocaram seu coração, deixe o seu gostei, para eu saber que você está na torcida por ela. A jornada dela promete muitas reviravoltas, então aproveita. Se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas no valor de um coração íntegro. Heloísa era feita de uma matéria diferente daquele ambiente. Tinha a beleza serena das coisas que florescem na adversidade, uma inteligência afiada, que ela nutria todas as noites, debruçada sobre os livros do curso de Direito, e uma dignidade que era sua armadura contra os olhares de condescendência que, por vezes, recebia dos poucos funcionários que ousavam notar sua presença. Ela via a mansão não com inveja, mas com uma desconfiança profunda. Para ela, aquelas paredes frias eram a materialização da desigualdade, um monumento à arrogância de um homem que, segundo as histórias que corriam à boca pequena, colecionava empresas como quem coleciona troféus e corações, como quem descarta objetos usados. Sua mãe, Dona Clara, era o seu porto seguro e sua maior preocupação. Com a saúde fragilizada por anos de trabalho pesado, ela insistia em continuar na labuta, com o orgulho de quem nunca dependeu de ninguém. Era por ela que Heloísa engolia o próprio orgulho e atravessava os portões daquela mansão 3 vezes por semana. Enquanto sua mãe cuidava dos andares superiores, Heloísa se encarregava da limpeza pesada da biblioteca e do escritório no térreo, os santuários de Guilherme Montenegro. Eram os cômodos que ele mais usava e, paradoxalmente, onde Heloísa se sentia mais invisível. Ele estava quase sempre lá, trancado, sua presença marcada apenas pela voz grave que atravessava a porta de carvalho maciço em chamadas de negócios implacáveis. Ele nunca a via. Para ele, o chão simplesmente se tornava limpo e os móveis livres de poeira como por mágica. Ela era a mágica silenciosa. Guilherme Montenegro, aos 36 anos, era um homem forjado no gelo. Herdeiro de uma fortuna colossal, ele a multiplicara com uma frieza e uma astúcia que assustavam seus concorrentes e fascinavam o mercado financeiro. Era alto, imponente, com traços duros que raramente se suavizavam em um sorriso e olhos de um cinza tempestuoso, que pareciam calcular o valor de tudo e de todos. Uma traição devastadora em seu passado, um noivado rompido de forma humilhante anos antes, havia cimentado em sua alma uma convicção amarga. O amor era uma farsa, um contrato de interesses disfarçado de afeto. Desde então, ele se fechara em sua torre de marfim, tratando as pessoas como peças em seu tabuleiro de xadrez, movendo-as de acordo com sua vontade, sem jamais se permitir qualquer vulnerabilidade. Sua vida era uma sucessão de vitórias empresariais e noites vazias, o eco de sua própria solidão ressoando nos salões opulentos da mansão. Em uma noite de terça-feira, uma tempestade violenta desabou sobre a cidade, um dilúvio que parecia querer afogar o mundo. Os trovões ribombavam, sacudindo as vidraças da mansão, e a energia elétrica oscilou antes de morrer por completo, mergulhando o castelo de Guilherme em uma escuridão quase total. As luzes de emergência, com seu brilho fantasmagórico, logo se acenderam, mas o sistema de comunicação e a internet caíram. Pela primeira vez em anos,
Guilherme Montenegro estava completamente isolado, sem telefones, sem controle, sem poder. Ele estava em seu escritório, a silhueta recortada contra o clarão intermitente dos relâmpagos que rasgavam o céu. Sobre a mesa, uma única fotografia antiga num porta-retrato de prata. Ele e uma mulher sorridente, de um tempo em que seus olhos ainda não eram tão duros. A raiva o consumiu, não pela tempestade, mas pela impotência. A mesma impotência que sentira anos atrás. Com um gesto brusco, ele varreu o porta-retrato da mesa. O vidro se estilhaçou no chão de mármore com um som agudo e doloroso que ecoou no silêncio. Fracos. Ele sibilou para a escuridão, a voz carregada de um desprezo antigo e profundo. Todos fracos, buscando apenas uma coisa: dinheiro. Ele se sentou em sua poltrona de couro, a cabeça entre as mãos, a fachada de controle absoluto finalmente rachada pela solidão e pela memória amarga da traição. Acreditava estar sozinho, imerso em sua própria escuridão particular. Do outro lado do cômodo, perto da estante de livros onde terminava de lustrar a madeira, Heloísa se encolheu. Ela tinha visto tudo. O gesto de fúria, a dor que transfigurou o rosto do homem mais poderoso da cidade, transformando-o em algo cru e vulnerável. Seu primeiro impulso foi recuar, desaparecer como sempre fazia. Era uma dor que não lhe pertencia, um vislumbre de um mundo ao qual ela não tinha acesso. Mas então ela ouviu a palavra fracos e algo dentro dela se moveu. Ela conhecia a força. Via-a todos os dias no rosto cansado de sua mãe, sentia-a em seus próprios músculos doloridos ao fim de um dia de trabalho e estudo. A força que ela conhecia não tinha nada a ver com dinheiro ou poder. Respirando fundo, ela deu um passo à frente, sua voz saindo calma e clara na quietude tensa do escritório, cortando a amargura dele como uma lâmina fina. A fraqueza não está em precisar de ajuda, Sr. Montenegro, disse ela, sem qualquer traço de medo ou submissão. Está em acreditar que o dinheiro pode comprar a força que realmente importa, a de um coração leal. Guilherme ergueu a cabeça abruptamente, os olhos cinzentos arregalados, procurando a origem daquela voz na penumbra. E então, ele a viu. De pé, a poucos metros dele, estava a filha da faxineira. Ele não sabia o nome dela. Para ele, ela era apenas uma figura periférica, parte da mobília humana da casa. Mas agora, banhada pela luz pálida das lâmpadas de emergência, ela não parecia nem um pouco periférica. Havia uma altivez em sua postura, uma clareza em seu olhar que ele nunca notara. Seus olhos castanhos, geralmente baixos e focados em seu trabalho, o encaravam diretamente, sem hesitação. Ela não era invisível. Longe disso. Ela era real, sólida, e tinha acabado de desafiar a certeza mais fundamental de sua vida. Pela primeira vez em anos, Guilherme ficou sem palavras. Ele a observou. Verdadeiramente a observou. Viu o cansaço sutil sob seus olhos, mas também a inteligência que brilhava neles. Viu a simplicidade de seu uniforme de trabalho, que de alguma forma não diminuía a elegância natural de seus gestos. Viu a serenidade em seu rosto, uma paz que ele, com todos os seus bilhões, jamais conhecera. Quem era aquela mulher? O que você disse? Ele perguntou, a voz mais baixa, despojada da arrogância habitual, tingida por uma genuína curiosidade. Eu disse que o senhor está enganado sobre o que torna as pessoas fortes, Heloísa repetiu, a calma inabalável. Ela se abaixou, com uma graça surpreendente, e começou a juntar os cacos de vidro do porta-retrato com cuidado, usando um pedaço de flanela para proteger os dedos. Lealdade, dignidade, amor, isso não tem preço. Não pode ser comprado. Ela depositou os cacos e a foto virada para baixo sobre a mesa dele. Com sua licença. Então, ela se virou e saiu, deixando para trás um silêncio ainda mais profundo do que o anterior. Um silêncio preenchido não mais pela tempestade lá fora, mas pelo turbilhão que começava a se formar dentro de Guilherme Montenegro. Ele olhou para a porta por onde ela desaparecera, depois para os cacos de vidro sobre sua mesa. A frase dela ecoava em sua mente. A força de um coração leal. A mulher que o traíra anos antes lhe jurara lealdade eterna, pouco antes de fugir com seu rival nos negócios e metade de sua confiança na humanidade. Aquela garota, a filha da faxineira, ela o havia lido como um livro aberto. Em poucos segundos, com uma única frase,
Ela desmontara a fortaleza que ele levara uma década para construir ao redor de si mesmo, e ela o fizera sem interesse, sem segundas intenções. Havia apenas a verdade nua e crua em suas palavras. A indiferença de Guilherme se estilhaçou junto com o vidro do porta-retrato. No lugar dela, uma curiosidade avassaladora começou a fincar raízes. Quem era ela? Como ousava falar com ele daquela maneira? E por que diabos ele não conseguia tirar o som da voz dela e a firmeza de seu olhar da cabeça? Nos dias que se seguiram, a tempestade passou, a eletricidade voltou e o mundo dos negócios de Guilherme retomou seu ritmo frenético. Mas algo fundamental havia mudado. Ele começou a notar Heloísa. Percebia a hora exata em que ela chegava, o jeito concentrado como amarrava os cabelos antes de começar a trabalhar, o livro de capa grossa que ela lia no intervalo, sentada em um banco discreto no jardim dos fundos. Cada detalhe, antes invisível, agora saltava aos seus olhos com uma clareza desconcertante. Ele se pegava desviando o olhar de seus relatórios financeiros para a janela de seu escritório, esperando vê-la passar. A curiosidade inicial rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais possessivo, uma fixação. Ele queria saber tudo sobre ela, seus sonhos, seus medos, o que a fazia sorrir e o que colocava aquela sombra de determinação em seus olhos. Ele, Guilherme Montenegro, o homem que podia ter qualquer mulher que quisesse, que via o interesse calculado nos olhos de todas que se aproximavam, estava obcecado pela única pessoa em seu universo que não lhe dava a menor importância. Heloísa, por sua vez, sentia o peso do olhar dele. Era sutil no início, um calafrio na nuca, a sensação de estar sendo observada. Ela o via nos corredores com mais frequência do que o habitual. Ele não dizia nada, mas seus olhos cinzentos a seguiam, perscrutando-a, tentando decifrá-la. Ela se sentia como uma borboleta sob um alfinete. A desconfiança dela apenas cresceu. Homens como Guilherme Montenegro não olhavam para mulheres como ela daquela forma sem um motivo. E o motivo, ela tinha certeza, era sempre o mesmo. Um capricho passageiro, um jogo de poder, a diversão de um predador com uma presa improvável. Determinada a não ser um brinquedo nas mãos de um bilionário entediado, ela redobrou sua discrição, tornando seus modos ainda mais polidos e sua distância ainda mais fria. Ela o cumprimentava com um bom dia formal se cruzasse com ele, mas nunca sustentava o olhar, voltando imediatamente para suas tarefas. Cada tentativa dele de iniciar uma conversa era cortada pela polidez profissional dela, uma muralha impenetrável de eficiência e distanciamento. Essa resistência, no entanto, só servia para alimentar o fogo da obsessão de Guilherme. Ele, que estava acostumado a ter o mundo aos seus pés, a comprar o que não podia ser seduzido e a dominar o que não podia ser comprado, encontrou em Heloísa um desafio que consumia seus pensamentos. A dignidade dela era um insulto à sua visão de mundo. O desinteresse dela por seu dinheiro era uma afronta ao seu poder. Ele não queria apenas a atenção dela, ele queria possuir a fonte daquela força que ele vira em seus olhos naquela noite de tempestade. Ele a queria. E Guilherme Montenegro sempre conseguia o que queria. A questão não era se, mas como. E ele estava prestes a cometer seu primeiro e maior erro. A obsessão de Guilherme Montenegro era uma planta de crescimento rápido e raízes venenosas. Regada pela resistência fria de Heloísa, ela floresceu na escuridão de seus pensamentos, um contraste gritante com a lógica impecável que regia seus negócios. Ele, um mestre da estratégia, sentia-se um amador desajeitado. Cada movimento que fazia para se aproximar dela era recebido com uma barreira de profissionalismo polido, mais impenetrável que as muralhas de sua mansão. A indiferença dela era um fascínio e um tormento. Ele começou a orquestrar encontros casuais com a sutileza de um elefante em uma loja de cristais. Certa tarde, sabendo que era o dia de Heloísa limpar a biblioteca, ele deixou sobre uma mesa de centro um exemplar de O Contrato Social de Rousseau, um dos livros que a vira estudando no jardim. Permaneceu no cômodo, fingindo ler um relatório, esperando que ela notasse a isca. Heloísa entrou, silenciosa como sempre. Seus olhos passaram pelo livro.
e por uma fração de segundo, um brilho de reconhecimento surgiu, mas foi extinto tão rápido quanto apareceu. Ela limpou ao redor do livro com um cuidado metódico, sem tocá-lo, sem fazer qualquer comentário. A Guilherme, que observava por cima do documento, restou apenas o eco de seu próprio plano fracassado. Ele queria que ela perguntasse, que abrisse uma brecha, mas ela construíra uma fortaleza ao redor de si mesma, e ele não tinha a chave. Em seu íntimo, Heloísa travava uma batalha própria. A atenção do patrão era um peso incômodo. Ela sentia seus olhos sobre si, analisando-a, e isso a enervava. Ele pensa que sou como as outras, confidenciou em voz baixa para a mãe uma noite, enquanto lhe massageava as mãos nodosas pela artrite. Acha que um pouco de atenção de um homem rico é o suficiente para me deslumbrar. Ele não me conhece. Dona Clara, com a sabedoria de uma vida inteira de observação, suspirou. Cuidado, minha filha. Homens como ele não estão acostumados a ouvir não. O poder os torna surdos para qualquer coisa que não seja o eco de sua própria vontade. Suas palavras, cheias de uma verdade cansada, apenas reforçaram a determinação de Heloísa em manter distância. Ela não seria um capricho, um objeto de curiosidade a ser descartado quando o interesse se esvaísse. Frustrado, Guilherme tentou uma abordagem diferente. Em uma manhã, ele a interceptou no corredor que levava à cozinha. Senhorita... Ele começou e parou, percebendo com uma pontada de vergonha que mesmo depois de semanas de obsessão, ele não sabia seu primeiro nome. Heloísa, ela completou, a voz neutra, os olhos fixos em um ponto logo acima do ombro dele. Minha mãe é a Clara. Heloísa, ele repetiu, saboreando o nome. Parecia certo. Eu gostaria de dizer que o trabalho que você e sua mãe fazem aqui é excepcional. A casa nunca esteve tão bem cuidada. Era um elogio sincero, mas em sua boca soou calculado. Parte de uma estratégia. Ela percebeu isso instantaneamente. Nós apenas cumprimos nossa obrigação, Sr. Montenegro. É para isso que somos pagas, com sua licença. E com uma inclinação de cabeça quase imperceptível, ela se afastou, deixando-o parado no meio do corredor, sentindo-se mais uma vez um tolo. A recusa dela em se engajar, em aceitar até mesmo um simples elogio, era enlouquecedora. Ele se sentia como um rei diante de uma porta fechada que se recusava a ceder, não por ser forte, mas por simplesmente não reconhecer sua autoridade. Foi essa frustração que o levou a fazer o que sempre fazia quando um obstáculo se mostrava intransponível: usar seu poder e seu dinheiro para obter informações e forçar uma solução. Ele convocou Matilde, a governanta-chefe, uma mulher discreta que trabalhava para sua família há mais de 30 anos e conhecia todos os segredos da casa. Matilde, quero que me fale sobre Clara e sua filha, Heloísa, ele ordenou, a voz desprovida de qualquer emoção. Matilde, embora surpresa pelo interesse repentino do patrão na equipe de limpeza, manteve sua postura profissional. Dona Clara é uma funcionária exemplar, senhor. Trabalha conosco há quase 15 anos. Dedicada, honesta. Nunca deu um motivo de queixa. E a filha? Guilherme insistiu, impaciente. Heloísa é uma boa menina, muito trabalhadora. Ajuda a mãe por causa da saúde dela. Clara tem uma artrite severa. As dores pioram a cada ano. Mas ela é orgulhosa, nunca admitiria que não dá mais conta do serviço sozinha. Heloísa estuda direito à noite. O sonho dela é se formar, virar uma grande advogada e dar uma vida confortável para a mãe, para que ela possa finalmente descansar. Naquele momento, uma luz se acendeu na mente de Guilherme, mas não era a luz da compreensão, e sim a luz fria e arrogante da solução. Ele finalmente entendera. O orgulho dela, a distância, a armadura, tudo aquilo era um escudo para proteger seu ponto fraco, o amor e a preocupação por sua mãe. Ele via o cenário como um problema de negócios. Havia uma necessidade, a saúde de Dona Clara e o cansaço de Heloísa, e ele tinha o recurso para supri-la, dinheiro. Em sua lógica distorcida pela riqueza e pelo cinismo, a equação era simples. Ele não estava tentando seduzi-la com elogios baratos. Ele lhe ofereceria a solução definitiva. Ele lhe daria a única coisa que seu trabalho e esforço levariam anos para conseguir. Ele lhe daria a liberdade. E em troca, ela lhe daria... o quê? Gratidão?
Admiração. Acesso. Para Guilherme, era tudo a mesma coisa. Era uma forma de posse. Com sua decisão tomada, ele sentiu uma onda de confiança. Ele não estava mais no campo incerto das emoções. Estava de volta ao seu território, o da transação, do poder, da oferta irrecusável. Naquela tarde, ele instruiu Matilde a pedir que Heloísa fosse ao seu escritório ao final do expediente. Diga que é um assunto profissional. Quando Heloísa recebeu o recado, um gelo percorreu sua espinha. O escritório dele era o centro nevrálgico de seu poder, o lugar onde fortunas eram feitas e destruídas por telefone. Ser chamada ali era incomum e pressagiava algo importante. Ela imaginou que talvez ele fosse reclamar de algum detalhe da limpeza, ou talvez dispensá-las por algum motivo que ela não conseguia imaginar. Com o coração apertado, ela se preparou para o pior. Ao final do dia, depois de se lavar e prender os cabelos em um coque arrumado, ela bateu suavemente na porta de carvalho. Entre, soou a voz grave de Guilherme. Ele estava sentado atrás de sua imensa mesa de mogno, a cidade se estendendo como um tapete de luzes pela janela panorâmica atrás dele. A cena era intimidante, projetada para ser. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Heloísa sentou-se na beirada, as mãos cruzadas no colo, a postura reta, a expressão indecifrável. Heloísa, ele começou juntando as pontas dos dedos. Ele tentou soar magnânimo, benevolente. Eu a chamei aqui porque, como eu disse antes, admiro muito a dedicação que você e sua mãe têm a esta casa. Ela permaneceu em silêncio, esperando. Eu soube dos problemas de saúde de sua mãe. Ele continuou indo direto ao ponto. E sei do seu sacrifício, estudando à noite e trabalhando aqui durante o dia. É uma carga pesada para uma jovem. O coração de Heloísa começou a bater mais rápido. Onde ele queria chegar? A menção à sua mãe a deixou em alerta máximo. Eu tomei uma decisão, disse ele, com o ar de um rei concedendo um favor. A partir de amanhã, sua mãe está oficialmente aposentada. Eu vou providenciar uma pensão vitalícia para ela, um valor generoso que cobrirá todas as suas despesas, incluindo os melhores tratamentos médicos disponíveis. Ela nunca mais precisará se preocupar com nada. Heloísa o encarou, atônita. A proposta era tão avassaladora, tão fora da realidade, que ela demorou alguns segundos para processar. Guilherme, interpretando o silêncio dela como admiração e choque, sentiu-se vitorioso e continuou, desferindo o golpe final. E quanto a você, eu quero pagar por toda a sua faculdade, as mensalidades, os livros, tudo. Você não precisará mais trabalhar aqui. Poderá se dedicar inteiramente aos seus estudos e se tornar a advogada que sonha ser. Considere isso um presente, um reconhecimento pelo seu esforço. Ele se recostou na cadeira esperando a explosão de alegria, as lágrimas de gratidão, a aceitação rendida. Ele esperava que ela finalmente o visse como seu salvador, o homem que tornou seus sonhos possíveis. O que ele recebeu foi um silêncio profundo e gélido. Quando Heloísa finalmente ergueu os olhos para ele, eles não continham gratidão. Eles queimavam com uma fúria fria e uma humilhação tão profunda que o pegaram completamente de surpresa. O choque inicial dela se solidificara em uma clareza dolorosa. Ele não a via como uma pessoa. Ele a via como um problema a ser resolvido com um cheque. Ele estava tentando comprar sua vida, a dignidade de sua mãe, seus sonhos. Ele estava colocando um preço em tudo o que ela mais valorizava. A voz dela, quando finalmente veio, era baixa, quase um sussurro, mas cortava o ar como vidro quebrado. Você não entende nada, não é? Guilherme franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Eu estou oferecendo a você e sua mãe uma vida nova. Heloísa levantou-se lentamente, a dignidade envolvendo-a como um manto. Não, o senhor não está oferecendo nada. O senhor está tentando comprar. O senhor olhou para a minha vida, para o cansaço da minha mãe, para os meus sonhos, e tudo o que conseguiu enxergar foi uma oportunidade de exercer seu poder. O senhor pensou que, com dinheiro, poderia comprar nossa lealdade, nossa gratidão, que poderia me ter em suas mãos. Isso é ridículo, ele retrucou, começando a se irritar. Estou tentando ajudar. Ajudar? Ela riu, um som sem alegria. Senhor Montenegro, o trabalho da minha mãe, por mais humilde que seja, é a fonte do orgulho dela.
É a prova de que ela nunca dependeu de ninguém. O Senhor quer tirar isso dela e substituir por uma esmola, para que ela se sinta eternamente em dívida com o grande patrão. E os meus estudos, eles são a minha conquista. Cada noite mal dormida, cada nota alta, cada página que eu leio, é meu. Eu estou construindo o meu futuro com o meu próprio suor, com o meu próprio mérito. E o Senhor, em sua arrogância, acha que pode simplesmente comprá-lo para mim, como se fosse um objeto de luxo em uma vitrine. Ela se aproximou da mesa, o corpo tremendo com a força de suas emoções contidas. Meu orgulho não está à venda. A dignidade da minha mãe não tem preço. E o meu amor próprio vale mais do que toda a sua fortuna. Guilherme estava estarrecido, sem palavras. Ninguém, em toda a sua vida, jamais lhe falara daquela maneira. Ninguém jamais rejeitara seu dinheiro com tanto desdém. Ele abriu a boca para argumentar, mas não havia argumento. Ele estava vendo o mundo dele colidir com o dela, e o dele estava se desfazendo. O senhor não queria me ajudar, ela disse, a frase final sendo a mais cortante de todas. O senhor queria me comprar, porque é a única forma de relação que o senhor conhece, mas eu não sou um de seus negócios, não sou uma de suas empresas, e não estou à venda. Ela se virou e caminhou em direção à porta, cada passo firme e decidido. Antes de sair, ela parou e olhou para ele por sobre o ombro uma última vez, o olhar firme, limpo de qualquer hesitação. A partir de hoje, nem eu nem minha mãe pisamos mais nesta casa. O senhor pode ficar com seu dinheiro. Nós ficamos com o que realmente importa. E então ela se foi. A porta se fechou com um clique suave, mas para Guilherme soou como a detonação de uma bomba em sua vida perfeitamente controlada. Ele ficou sentado, imóvel, no silêncio ensurdecedor de seu escritório. A cidade lá fora continuava a brilhar indiferente, mas dentro dele tudo estava escuro. Ele repassou as palavras dela em sua mente, cada uma delas uma facada em seu ego, em sua visão de mundo. A única forma de relação que o senhor conhece. Pela primeira vez, ele não sentiu raiva. Sentiu um vazio gelado e assustador. Ele olhou para o cheque em branco em sua gaveta, para o poder que emanava de tudo ao seu redor, e percebeu, com uma clareza brutal, que acabara de perder algo infinitamente mais valioso. Ele não entendia o quê, não ainda, mas a ausência dela, a perda da possibilidade de vê-la, de decifrá-la, já era uma dor física em seu peito. Ele tentara comprar sua liberdade para poder se aproximar dela, mas com sua arrogância ele a expulsara para sempre. Lá fora, Heloísa atravessou os portões da mansão Montenegro pela última vez. O ar da noite, antes frio, agora parecia fresco e libertador. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas não eram de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de alívio, de uma afirmação feroz de seu próprio valor. O futuro era incerto e assustador. Ela teria que contar à mãe, encontrar outra forma de se sustentar, talvez adiar alguns de seus planos. Mas enquanto caminhava pela rua, afastando-se daquele castelo de riqueza e solidão, ela se sentia mais rica e mais poderosa do que o homem que deixara para trás. Ela não era mais a filha da faxineira que se sentia invisível. Ela era Heloísa, e pela primeira vez sentia-se completamente livre. Aquele ato de orgulho e autorrespeito não era um fim. Era o começo de sua verdadeira história. A liberdade para Heloísa tinha o sabor agridoce da incerteza. Ao fechar a porta da mansão Montenegro para trás, ela fechava também um capítulo de sua vida definido pela invisibilidade e pelo sacrifício. A primeira tarefa, e a mais temida, era contar à sua mãe. Encontrou Dona Clara na pequena sala de estar do apartamento alugado onde viviam, dobrando um cesto de roupas com gestos lentos e doloridos. A apreensão no rosto de Heloísa era um livro aberto. Ela se sentou e, com a voz embargada, mas firme, narrou todo o ocorrido. O chamado ao escritório, a oferta humilhante disfarçada de generosidade e sua recusa final. Ao terminar, o silêncio pairou entre elas, pesado de significados não ditos. Dona Clara olhou para as próprias mãos, testemunhas de décadas de trabalho árduo, e então para o rosto da filha, que brilhava com uma mistura de desafio e medo. Por um instante, o pavor do futuro incerto lampejou nos olhos de Clara. A segurança, mesmo que em um emprego exaustivo, era tudo o que conhecera.
Mas então, ela viu a mulher em que sua filha se transformara. Viu a coluna reta, o queixo erguido, a chama de dignidade que ardia em seus olhos. Um orgulho imenso, mais forte que qualquer medo, a inundou. Ela estendeu a mão e segurou o rosto de Heloísa. Você fez a coisa certa, minha filha, disse Clara, a voz suave, mas inabalável. Nossa dignidade é a única joia que verdadeiramente possuímos. Nunca deixe ninguém colocar um preço nela. Vamos ficar bem. Sempre ficamos. Naquele momento, o laço entre mãe e filha se tornou uma fortaleza inexpugnável. A validação de sua mãe era tudo o que Heloísa precisava. A incerteza não desapareceu, mas o medo se dissipou, substituído por uma determinação férrea. Enquanto isso, na mansão Montenegro, a ausência de Heloísa e Clara criava um vácuo que Guilherme sentia de forma quase física. A casa, antes impecavelmente cuidada, agora parecia apenas limpa de uma forma estéril, sem alma. A nova equipe de limpeza era eficiente, mas anônima, sem rosto. Ele se pegava olhando para o jardim, esperando ver a silhueta de Heloísa lendo um livro ou passando pela biblioteca e sentindo falta da presença silenciosa e concentrada que antes o irritava e agora, em sua ausência, o assombrava. As palavras dela ecoavam em seus momentos mais quietos. O senhor queria me comprar. É a única forma de relação que o senhor conhece. A frase o esfolava por dentro. Ele tentou rechaçá-la, mergulhando no trabalho com uma ferocidade renovada, fechando negócios, dominando reuniões. Mas a satisfação da vitória, antes o néctar de sua existência, agora tinha um gosto insípido. Pela primeira vez, a armadura de cinismo não conseguia protegê-lo do eco de sua própria solidão. Ele olhava para sua vida, o luxo, o poder, os amigos que só apareciam quando lhes era conveniente, e via uma paisagem vasta, opulenta e completamente deserta. Para Heloísa, as semanas seguintes foram uma maratona. A realidade financeira se impôs. Para complementar a pequena poupança que tinham, ela conseguiu um emprego de meio período em uma cafeteria perto da universidade. As noites, antes dedicadas exclusivamente aos estudos, agora eram divididas com o cheiro de café e o barulho de louça. O cansaço era seu companheiro constante, marcando seus olhos com olheiras profundas. Mas era um cansaço diferente. Era o cansaço da construção, não da subserviência. Cada moeda que ganhava, cada capítulo que conseguia ler nos intervalos, era uma pequena vitória em uma guerra que ela travaria e venceria por conta própria. Seu estágio em um modesto escritório de advocacia, Arantes em Associados, tornou-se seu verdadeiro campo de batalha e seu santuário. Dr. Arantes, o sócio fundador, era um homem de meia-idade, sério e observador, que construíra sua reputação com base na ética e no trabalho duro. Ele via em Heloísa uma fome de aprender e uma inteligência analítica que o impressionavam. Ela não se limitava a tirar cópias e servir café. Ela lia os processos, fazia anotações, e suas perguntas nas raras ocasiões em que ousava fazê-las eram sempre pertinentes e perspicazes. A oportunidade de Heloísa brilhar veio de forma inesperada. O escritório estava lidando com um caso complicado de direito do consumidor contra uma grande corporação. Tratava-se de um grupo de moradores de baixa renda que haviam sido lesados por cláusulas abusivas em um contrato de financiamento. O escritório estava sendo superado pelo poderio jurídico e financeiro da empresa. A frustração era palpável entre os advogados. Numa noite, enquanto organizava a papelada do caso para o dia seguinte, Heloísa decidiu reler tudo do zero. Com a mente fresca de quem não estava viciada nos argumentos já estabelecidos, ela mergulhou nos anexos, nas notas de rodapé, na jurisprudência citada pela outra parte. Passou a madrugada em claro, movida a café e teimosia. E então ela encontrou uma brecha. Uma decisão de um tribunal superior em um caso semelhante de anos atrás, que fora esquecida por todos. O precedente era claro e demolidor para a defesa da corporação. Na manhã seguinte, com o coração batendo forte, ela pediu uma reunião com o Dr. Arantes. Hesitante, mas com a certeza de sua descoberta, ela apresentou sua pesquisa. Mostrou o precedente,
explicou a linha de raciocínio e como aquilo poderia virar o jogo completamente. Dr. Arantes a ouviu em silêncio, os olhos fixos nos documentos que ela lhe apresentava. Quando ela terminou, ele a encarou por um longo momento. Não havia condescendência em seu olhar, apenas um respeito crescente. Heloísa, disse ele, a voz grave, isso é brilhante, absolutamente brilhante. Como nós não vimos isso? Aquele elogio vindo de um homem que ela respeitava e que era baseado puramente em seu mérito intelectual foi mais gratificante do que qualquer fortuna que Guilherme Montenegro pudesse lhe oferecer. O caso de fato virou. A corporação, acuada pela nova evidência, foi forçada a um acordo muito favorável para os clientes do escritório. Heloísa não fora advogada no tribunal, mas todos na firma sabiam que a vitória fora dela. 2 semanas depois, Dr. Arantes a chamou em sua sala. Heloísa, ele disse sem rodeios, seu estágio termina no próximo mês, mas seria uma estupidez da minha parte deixá-la ir embora. Sua dedicação e seu talento são excepcionais. Quero lhe oferecer um cargo de assistente jurídica, em tempo integral, com um salário que lhe permitirá deixar o café e se concentrar em terminar seus estudos. E assim que você passar no exame da ordem, uma cadeira de advogada júnior estará esperando por você aqui. As lágrimas que vieram aos olhos de Heloísa desta vez foram de pura alegria e alívio. Ela apertou a mão de Dr. Arantes, sentindo o peso e a glória daquele momento. Eu aceito, Dr. Arantes, muito obrigada. O senhor não vai se arrepender. Naquela noite, ela chegou em casa e entregou a Dona Clara não apenas a notícia, mas o primeiro contrato de trabalho de sua vida. Uma vida que ela mesma criara. Elas comemoraram com uma pizza e um brinde com refrigerante, e a felicidade que preenchia o pequeno apartamento era mais real e mais quente do que todo o luxo frio da mansão Montenegro. Heloísa encontrara a paz. Uma paz construída sobre a fundação sólida de sua própria competência e independência. Ela não pensava mais em Guilherme. Ele se tornara uma nota de rodapé em sua história, um catalisador involuntário para sua libertação. Para Guilherme, no entanto, Heloísa era o texto principal. Sua ausência o corroía. Em um ato de desespero para preencher o vazio, ele quebrou seu celibato autoimposto e aceitou um convite para jantar com uma herdeira famosa, uma mulher considerada seu igual em status e beleza. O jantar foi em um restaurante caríssimo, a conversa polvilhada com nomes de marcas, destinos exóticos e fofocas do jet set. A mulher era inteligente, charmosa e claramente interessada, mas tudo nela era um cálculo. Seus sorrisos, seus elogios, o jeito como tocava o braço dele. Ele se viu comparando a conversa polida e superficial dela com a honestidade brutal de Heloísa. Comparou os elogios calculados com o fogo da acusação em seus olhos e sentiu um tédio profundo. No meio da sobremesa, ele se desculpou abruptamente e foi embora, deixando a mulher estupefata. Ao dirigir para casa, a verdade o atingiu com a força de um soco. O problema não era a mulher. O problema era ele. Ele se tornara incapaz de se conectar com aquele mundo porque Heloísa lhe mostrara o quão vazio ele era. A jornada de mudança de Guilherme começou não com um grande gesto, mas com um ato silencioso de introspecção. Ele começou a se desfazer da rotina que o isolava. Dispensou seu motorista e começou a dirigir seu próprio carro. Parou de comer as refeições preparadas por chefes e entregues em seu escritório e começou a andar pelas ruas na hora do almoço, observando as pessoas comuns. Ele as via rindo em cafés, ajudando uns aos outros, vivendo vidas que, embora sem seu luxo, pareciam infinitamente mais ricas em substância. O ponto de virada definitivo aconteceu em uma tarde de sábado. Ele estava em seu escritório, tentando em vão se concentrar, quando seu olhar caiu sobre uma pilha de relatórios de uma entidade que ele mal lembrava que existia. A Fundação Montenegro, o braço filantrópico de seu império, criado por seu avô, e que ele sempre tratara como uma mera obrigação fiscal, delegando sua gestão a terceiros. Movido por um impulso que não compreendia, ele pegou os relatórios e começou a ler. Leu sobre os projetos: um centro comunitário em uma área carente, um programa de bolsas para jovens talentosos sem recursos, um abrigo para mulheres vítimas de violência. Pela primeira vez,
Ele não viu números e deduções fiscais. Ele viu rostos, viu histórias. Viu um propósito que ia além de acumular mais um zero em sua conta bancária. Ele viu o tipo de força que Heloísa mencionara, a de ajudar, de construir, de se importar. Na segunda-feira seguinte, ele fez algo que chocou toda a sua diretoria. Ele cancelou suas reuniões da tarde e foi sem avisar visitar o centro comunitário que a fundação financiava. O lugar era simples, barulhento, cheio de crianças correndo e voluntários trabalhando com um afinco que o deixou desconcertado. Ninguém o reconheceu. Para eles, ele era apenas um homem de terno caro, claramente deslocado. Uma senhora, a coordenadora do centro, o abordou com um sorriso cansado. "Posso ajudá-lo?" Eu só estava olhando", gaguejou Guilherme. "Veio ser voluntário? Estamos sempre precisando de mãos para ajudar na cozinha ou com a lição de casa das crianças." A oferta o pegou de surpresa. Voluntário? Ele, o homem cujo tempo valia milhares de dólares por minuto? Mas em vez da recusa arrogante que teria sido sua resposta automática meses antes, ele se viu hesitando. Ele olhou para as crianças sendo ajudadas com seus deveres, para a panela comunitária fumegando na cozinha, e sentiu uma pontada de algo que ele mal reconhecia: o desejo de pertencer a algo real. Ele não ficou naquele dia, mas a experiência o marcou profundamente. Ele voltou para sua mansão, para o silêncio e o luxo, e pela primeira vez a viu como ela era, uma jaula dourada. Ele finalmente entendeu a profundidade de seu erro com Heloísa. Ele não apenas a ofendera, ele revelara a pobreza de sua própria alma. Ele percebeu que para ter qualquer chance, não de reconquistá-la, mas de se tornar um homem que alguém como ela pudesse ao menos respeitar, ele precisava mudar. Não por fora, mas por dentro. Fundamentalmente. Meses se passaram. A primavera deu lugar ao inverno. Heloísa prosperava. Era respeitada no trabalho, adiantara matérias na faculdade e via sua mãe, livre do fardo do trabalho pesado, florescer com menos dores e mais sorrisos. Ela se sentia completa, dona de seu destino. Guilherme, por outro lado, estava em um processo de demolição. Começou a se envolver ativamente na fundação, não com dinheiro, mas com seu tempo e sua inteligência. Usou sua perspicácia para otimizar recursos, para expandir projetos. Mas desta vez o objetivo não era o lucro, era o impacto. Ele ouvia mais do que falava. Aprendeu os nomes dos voluntários, as histórias das pessoas que ajudavam. Era um processo lento, doloroso, que o forçava a confrontar sua própria arrogância todos os dias. Ele estava se despindo do bilionário cínico para encontrar o homem que havia se perdido lá atrás. Em uma noite fria, sentado em seu escritório, ele olhou para o horizonte e soube que estava pronto. Não para tê-la de volta, mas para pedir perdão. Ele pegou o telefone e ligou para seu chefe de segurança. "Ricardo", disse ele, a voz calma e sem a urgência de antes. "Eu preciso que você localize uma pessoa para mim. O nome dela é Heloísa Martins. Ela e a mãe, Clara Martins, trabalharam aqui. Mas seja discreto. Eu não quero que ela saiba que estou procurando por ela. Eu só preciso saber onde ela está." Ele não tinha um plano. Ele só sabia que precisava dar o próximo passo em sua jornada. Um passo em direção à mulher que, ao sair de sua vida, havia paradoxalmente lhe mostrado o único caminho para realmente começar a viver. O envelope pardo sobre a mesa de mogno de Guilherme parecia estranhamente fora de lugar em meio aos relatórios de mercado e propostas de fusão. Dentro dele não havia números ou projeções, mas o resumo de uma vida. A vida de Heloísa. Ricardo, seu chefe de segurança, fora como sempre eficiente e discreto. O relatório continha o endereço do novo apartamento, o nome do escritório de advocacia onde ela estagiava e fora efetivada. E até mesmo um breve resumo de seu desempenho exemplar na faculdade. Guilherme leu cada palavra, não com a sanha de um predador localizando sua presa, mas com a reverência de um homem que contempla algo precioso que ele próprio quase destruiu. Cada linha era um testemunho da força e da resiliência dela. Ela não apenas sobrevivera sem ele, ela florescera. A notícia de seu sucesso no escritório de advocacia, de sua efetivação por mérito próprio, encheu-o de uma emoção complexa.
um orgulho profundo por ela e uma vergonha ainda mais profunda de si mesmo. Ele percebeu com uma clareza que o cortou, que sua oferta arrogante não teria apenas comprado a liberdade dela, teria roubado a ela a alegria da conquista, a satisfação de vencer por seus próprios méritos. Por 2 semanas, ele guardou aquela informação, lutando contra o antigo impulso de agir, de forçar um encontro, de usar seus recursos para criar uma coincidência. O antigo Guilherme teria feito isso. O novo homem, o que passava as tardes em centros comunitários e aprendera a ouvir mais do que a falar, sabia que a abordagem precisava ser diferente, precisava ser despida de poder, precisava ser humana. Finalmente, em uma tarde de outono, quando o sol pintava o céu de tons alaranjados, ele sentiu que estava pronto. Deixou o carro de luxo na garagem, vestiu uma calça jeans, uma camisa simples e um casaco escuro, e pegou um táxi. Pediu para ser deixado a 2 quadras do escritório Arantes em Associados. Caminhou o resto do percurso, as mãos nos bolsos, o coração batendo com uma ansiedade que não sentia nem mesmo nas negociações mais tensas. Ele não tinha um plano, apenas um pedido em sua alma. Ele a viu antes que ela o visse. Heloísa saiu do prédio de escritórios, a pasta de trabalho em uma mão, o celular na outra. Ela parecia diferente. Havia uma nova confiança em seu andar, uma segurança em sua expressão. O cansaço ainda estava lá, mas era o cansaço de um dia produtivo, não de uma luta desesperada. Ela era, em todos os sentidos, uma mulher no controle de seu próprio destino. E era ainda mais bonita do que ele se lembrava. Ele esperou que ela se afastasse do fluxo de pessoas e então a chamou, a voz mais baixa e incerta do que ele pretendia. Heloísa. Ela parou de repente, o corpo enrijecendo como se tivesse recebido um choque. Virou-se lentamente e seus olhos se arregalaram em incredulidade. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Diante dela estava Guilherme Montenegro, mas ao mesmo tempo não era ele. O homem à sua frente não vestia o terno caro e a armadura de poder que ela conhecia. Suas roupas eram simples, seu rosto parecia mais magro, e havia em seus olhos cinzentos uma sombra de exaustão e uma humildade que ela jamais imaginara ver. A primeira reação de Heloísa foi defensiva. Seu corpo se preparou para o confronto, sua mente para o desdém. O que ele queria agora? Veio para se gabar de como ela estava errada? Para fazer outra oferta ultrajante? Senhor Montenegro, ela disse, a voz fria como o vento que começava a soprar. O que o senhor faz aqui? O título, Senhor, o atingiu como um golpe físico, um lembrete da distância que ele mesmo criara. Eu precisava falar com você, disse ele, dando um passo hesitante em sua direção. Acredito que já dissemos tudo o que precisava ser dito há quase 1 ano. Ela retrucou, mantendo a distância. Não, eu falei, eu agi. Você apenas se defendeu da minha estupidez, corrigiu ele, a voz carregada de um arrependimento genuíno. Heloísa, eu não estou aqui para lhe pedir nada. Não estou aqui para lhe oferecer nada. Estou aqui por um único motivo, para pedir perdão. Heloísa o encarou, cética. O roteiro era bom demais, a humildade muito bem representada. Guilherme pareceu ler sua desconfiança. Eu sei que não tenho o direito de pedir que você acredite em mim, mas eu preciso que você ouça. Naquela noite, no meu escritório, eu fui um arrogante. Fui cego. Eu não a desrespeitei apenas com a minha oferta. Eu a desrespeitei em minha essência. Eu não via você, a mulher inteligente, forte e digna que você é. Eu via um problema que meu dinheiro poderia resolver. E essa foi a maior e mais vergonhosa falha da minha vida. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela, implorando para que ela visse sua sinceridade. Suas palavras naquela noite, elas me assombraram, elas me quebraram, e eu precisava ser quebrado. Você me mostrou a pobreza da minha própria existência, a superficialidade do meu poder. E por isso, de uma forma estranha, eu serei eternamente grato. Mas pela dor e pela humilhação que eu lhe causei, a você e a sua mãe, eu peço, do fundo da minha alma, o seu perdão. Ele terminou de falar, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da cidade. Ele não se moveu, não disse mais nada, apenas esperou, vulnerável, despido de todas as suas defesas. Ele não pediu para voltar, não pediu uma chance,
Pediu apenas absolvição. Heloísa, a brilhante assistente jurídica treinada para analisar fatos e detectar mentiras, observou cada detalhe. A forma como ele não desviava o olhar, a tensão em sua mandíbula, a ausência total da arrogância que era sua marca registrada. Ele parecia quebrado, sim, mas de uma forma que o tornara mais inteiro. Ela, que se preparara para uma batalha, encontrou um soldado rendido que não pedia nada além de paz. A raiva que ela guardara por tanto tempo começou a se dissipar, substituída por uma confusa e desconfortável compaixão. Ela respirou fundo, organizando seus pensamentos. Ela não era mais a garota assustada daquela mansão. Era uma mulher que negociava os termos de sua própria vida. Eu aprecio seu pedido de desculpas, disse ela, a voz ainda cautelosa, mas não mais gélida. Parece sincero. Um lampejo de alívio passou pelos olhos dele. É tudo o que eu poderia esperar. Ele começou a se virar para ir embora, para cumprir sua promessa de não pedir nada mais. Mas algo no gesto dele, algo na aceitação de sua partida, fez Heloísa falar novamente. Espere. Guilherme parou, o coração em um salto. Um café, disse ela, a decisão se formando em sua mente. Apenas um. Amanhã, depois do meu expediente. Mas com uma condição. Ela o encarou, os olhos firmes, estabelecendo as regras do novo jogo. Não será o bilionário Guilherme Montenegro e a ex-filha da faxineira. Seremos apenas Guilherme e Heloísa. Duas pessoas, sem status, sem poder e sem passado entre nós. Se você não puder fazer isso, não há nada para conversar. A proposta o atingiu com mais força do que o perdão. Ela não estava apenas lhe dando uma chance. Estava lhe oferecendo a chance de ser visto como um homem, não como um império. Era mais do que ele ousara sonhar. Eu aceito a sua condição, disse ele, a voz embargada pela emoção. Apenas Guilherme e Heloísa. É tudo o que eu quero ser. No dia seguinte, o encontro aconteceu em uma pequena cafeteria que Heloísa escolheu, um lugar simples e aconchegante, a anos-luz dos restaurantes luxuosos que ele frequentava. Ele chegou primeiro. Sentou-se em uma mesa discreta no canto e esperou. Quando ela entrou, ele se levantou, um gesto de respeito que não passou despercebido por ela. A conversa foi hesitante no início. Ela, por hábito, mantinha uma guarda alta. Ele, por medo de dizer a coisa errada, media cada palavra. Mas aos poucos a tensão se dissipou. Fiel à sua promessa, ele não falou de negócios, de viagens ou de riqueza. Ele perguntou sobre o trabalho dela, sobre os casos que a apaixonavam, e ele ouviu. Não como quem espera a sua vez de falar, mas com uma atenção genuína e profunda que a deixou surpresa. Ele parecia fascinado por sua paixão pelo direito, pela forma como seus olhos brilhavam ao falar de justiça. Ela, por sua vez, viu-se curiosa sobre o homem à sua frente. E você? Ela perguntou. O que você faz quando não está sendo o Guilherme Montenegro dos jornais? Ele sorriu, um sorriso pequeno e um pouco triste. Ultimamente tenho passado muito tempo com a fundação da minha família, aprendendo sobre projetos, sobre pessoas, aprendendo a ouvir. Ele não se aprofundou, não tentou se vender como um santo redimido, apenas declarou o fato com simplicidade. O que se seguiu nas semanas seguintes foi um cortejo lento e delicado, uma dança de aproximação. Guilherme, determinado a provar que mudara, abandonou completamente seu mundo para entrar no dela. Ele a esperava na saída do trabalho, não para levá-la em carros caros, mas para caminharem juntos até o ponto de ônibus dela. Passeavam por parques aos domingos, tomando sorvete de casquinha e falando sobre livros e filmes. Ele a ouvia falar de seus sonhos para o futuro e de seus medos sobre o exame da ordem com uma atenção que a fazia se sentir a pessoa mais importante do mundo. Para Heloísa, era uma revelação. O homem que ela conhecia como um predador frio e calculista estava se revelando alguém com uma capacidade surpreendente para a gentileza e a escuta. Aos poucos, quase contra sua vontade, a resistência dela começou a ceder. A muralha que ela construíra ao redor de seu coração, tijolo por tijolo, começou a apresentar pequenas fissuras. Ela se pegava sorrindo de suas tentativas desajeitadas de ser normal, como quando ele ficou genuinamente confuso sobre como usar o cartão do metrô. Em uma tarde chuvosa,
enquanto dividiam um guarda-chuva, ele parou e olhou para ela. Heloísa, disse ele, sei que a condição era não ter passado entre nós, mas eu preciso dizer isto. Vê-la feliz, realizada por seu próprio esforço, é a coisa mais bonita que eu já vi. O elogio, tão diferente de qualquer outro que já recebera, aqueceu seu coração de uma forma inesperada. Não era sobre sua beleza ou seu charme, era um reconhecimento de sua força, de sua jornada. Naquele momento, sob a chuva fina, olhando nos olhos cinzentos que agora continham calor em vez de tempestade, Heloísa percebeu que a imagem do homem arrogante que a ofendera estava finalmente sendo substituída pela imagem do homem que se esforçava todos os dias para ser digno de seu tempo. O amor, ela percebeu com um calafrio, não estava mais fora de questão. Estava, perigosamente, se tornando uma possibilidade real. O amor para Heloísa chegou de forma sorrateira, infiltrando-se pelas fissuras de sua armadura até que não houvesse mais defesa possível. A transformação de Guilherme era tão consistente, sua devoção tão silenciosa e respeitosa, que a desconfiança dela se tornou uma memória distante. Ele se tornara seu confidente, seu porto seguro. Celebrava suas vitórias no trabalho com um orgulho genuíno e a acalmava durante as crises de ansiedade que antecederam suas provas finais na faculdade, não com soluções grandiosas, mas com uma xícara de chá quente e a simples, mas poderosa, presença de quem realmente se importa. A muralha final ruiu em uma noite de terça-feira, quase 1 ano e meio depois de ela ter saído da mansão. Heloísa estava exausta, debruçada sobre uma montanha de livros, a pressão do exame da ordem pesando sobre seus ombros. Guilherme, que passara para lhe trazer o jantar, observava-a em silêncio do outro lado da pequena sala. Ele não a interrompia, não oferecia a ajuda que ela não pedira. Apenas estava ali uma presença calma e constante. Frustrada com um conceito particularmente difícil, Heloísa empurrou os livros com um suspiro pesado, enterrando o rosto nas mãos. Eu não vou conseguir, murmurou ela, a voz abafada. Em segundos ele estava ao seu lado, ajoelhado no chão. Ele não disse, claro que vai, ou qualquer outro clichê vazio. Em vez disso, ele gentilmente afastou as mãos do rosto dela e as segurou. Então nós descansamos por 10 minutos, disse ele, a voz suave, e depois nós lemos este parágrafo juntos, e se não entendermos, lemos de novo, e de novo. Eu fico aqui com você a noite toda se for preciso. Você não está sozinha nisso, Heloísa. Olhando para ele, para a sinceridade absoluta em seus olhos cinzentos, Heloísa sentiu uma onda de emoção tão forte que a deixou sem fôlego. Naquele homem que um dia representara tudo o que ela desprezava, ela encontrou o parceiro que nunca soube que precisava. Ele não queria resolvê-la. Ele queria caminhar ao lado dela. Inclinando-se, ela o beijou. Um beijo que era uma entrega, uma aceitação, uma declaração. Eu te amo, Guilherme. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eram as 3 palavras que ela jurara a si mesma nunca dizer, ditas agora com uma certeza que preenchia cada fibra de seu ser. Os olhos de Guilherme se encheram de lágrimas. Ele a amava há meses, um amor que crescia em silêncio, um amor que ele sentia que não tinha o direito de expressar. Ouvir isso dela foi a verdadeira absolvição. Eu também te amo, Heloísa, respondeu ele, a voz embargada, mais do que você pode imaginar. A partir daquela noite, o relacionamento deles aprofundou-se, tornando-se um refúgio de paz e parceria para ambos. O clímax romântico não aconteceu em um cenário de conto de fadas, mas na realidade que eles haviam construído. Foi em uma noite de sábado, no pequeno e arrumado apartamento de Heloísa. Eles haviam cozinhado juntos, uma atividade simples que se tornara um de seus rituais favoritos, e agora estavam sentados no sofá, o som da chuva batendo na janela como trilha sonora. Guilherme estava mais quieto que o normal. Heloísa percebeu e tocou seu rosto. O que foi? Ele se virou para ela, pegando sua mão e levando-a aos lábios. Heloísa, começou ele, a voz séria e carregada de emoção. Há muito tempo eu vivia em uma mansão imensa, cercado de coisas caras, e era o homem mais pobre do mundo. Minha alma era um deserto. Eu media a vida em cifras, em poder, em controle. Eu não tinha nada que realmente importasse. Ele olhou ao redor do pequeno apartamento, um lugar que para o antigo Guilherme seria insignificante, mas que para o novo
era um palácio de calor e afeto. E então você entrou na minha vida, primeiro como uma sombra, depois como uma tempestade que demoliu tudo o que eu achava que sabia. Você me ensinou sobre dignidade, sobre força, sobre o que significa ter um coração leal. Você me salvou de mim mesmo. Ele deslizou do sofá e se ajoelhou à sua frente, um gesto que fez o coração de Heloísa parar. Ele não parecia um bilionário poderoso, parecia um homem comum, com o coração na mão, implorando não com desespero, mas com a mais profunda humildade. Eu sei que não tenho nada de grandioso para oferecer que você já não tenha conquistado por si mesma, continuou ele, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Sua força é sua, sua inteligência é sua, seu futuro brilhante é seu. A única coisa que eu posso oferecer é o meu amor, a minha devoção e a promessa de passar todos os dias da minha vida tentando ser o homem que você merece. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel de platina com um único diamante, de lapidação simples e elegante. Era lindo, mas não ostensivo. Era uma promessa, não uma exibição de riqueza. Minha maior riqueza não são minhas empresas, nem minhas contas bancárias. Minha maior riqueza, Heloísa, é a chance de acordar ao seu lado todos os dias. Casa comigo. Por favor, seja minha parceira, minha amiga, meu amor para sempre. Com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, Heloísa não conseguiu fazer nada além de assentir, puxando-o para um beijo. Sim, ela sussurrou. Sim, 1000 vezes sim. 1 ano depois, o sol poente lançava um brilho dourado sobre a varanda da casa que agora chamavam de lar. Não era a antiga e fria mansão Montenegro, mas uma casa moderna e acolhedora, com grandes janelas de vidro e um jardim que Dona Clara, agora vivendo com eles em uma suíte de hóspedes confortável, cuidava com um amor renovado. Heloísa, agora formada com honras e aprovada com louvor no exame da ordem, estava de pé, olhando para o horizonte. Ela não abandonara seus sonhos. Pelo contrário, ela os amplificara. Após uma longa conversa com Guilherme, ela aceitara o desafio de reestruturar e dirigir o braço filantrópico das empresas Montenegro. Com sua inteligência, sua empatia e sua experiência de vida, ela transformou a fundação de uma entidade passiva em uma força proativa de mudança social, criando projetos que realmente empoderavam as pessoas, em vez de apenas lhes dar esmolas. Ela se tornara uma voz respeitada, uma advogada que lutava pelos menos favorecidos, usando o poder e os recursos que agora tinha acesso para construir um mundo mais justo. Era uma parceira de igual para igual com seu marido em todos os sentidos da palavra. Guilherme se aproximou por trás dela, envolvendo-a com os braços. Ele não era mais o homem de negócios implacável e vazio. O amor por Heloísa o suavizara, dera-lhe um propósito maior. Ele a apoiava incondicionalmente, seu maior admirador. Com um olhar de adoração pura, ele pousou as mãos sobre a barriga proeminente dela, onde o primeiro filho do casal crescia. Ele está quieto hoje. Guilherme sussurrou perto de seu ouvido, o queixo apoiado em seu ombro. Heloísa sorriu, cobrindo as mãos dele com as suas. Está apenas descansando, preparando-se para virar nosso mundo de cabeça para baixo. Você já virou o meu, disse ele, beijando o topo de sua cabeça. E eu agradeço a Deus por isso todos os dias. Ali na quietude daquela varanda, a justiça emocional da história deles era completa. Heloísa, a garota que um dia se sentiu invisível, não apenas conquistara o amor do homem mais rico da cidade, mas o transformara em sua essência. Ela não se tornou parte do mundo dele. Ela o ajudou a construir um mundo novo, um mundo melhor. Juntos, eles encontraram uma felicidade que não se baseava em status ou dinheiro, mas em respeito mútuo, parceria e um amor profundo e verdadeiro. Ela era Heloísa Montenegro, não por posse, mas por escolha e por amor. Uma mulher realizada, admirada e, acima de tudo, feliz, com uma família que era sua maior e mais preciosa conquista. E assim, com a prova de que o amor verdadeiro não se compra, mas se constrói com respeito e admiração, termina a incrível jornada de Heloísa e Guilherme. E aí se emocionou com essa transformação? A redenção dele e o empoderamento dela te prenderam até o fim? Se histórias sobre superação, dignidade e amores que transformam são as que você quer ver por aqui,
Então, não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer e nos mostra que estamos no caminho certo. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.